outros milhões são atualizados diariamente. Imagina. Bom, gente, são 4 horas, quando vocês começar aí, o Kleber pode tomar a frente aí, eu vou... Lembra de dar um informe do Hack Weekend, César. Bom, então, começando oficialmente. Então, a gente está aqui para o nosso 4º debate pré-Hack Week, o último. E, bom, hoje o tema é ciência aberta, né, e sistema de publicação e revisão por pares. A gente está com o Abel Packer, que é da Cielo, a Clarisa Carneiro e a Sônia Vasconcelos, que são lá da FRJ. Então, antes de a gente começar o debate, só tenho uns lembretes para dar, né, para quem está acompanhando isso ao vivo, que, enfim, isso daqui tudo é preparação para o nosso evento que acontece do dia 10 ao dia 24 de agosto, que é a Hack Week em si, né? Isso aqui é a pré-Hack Week. Então, no evento, a gente pretende juntar jovens cientistas ou, enfim, pesquisadores ou de graduação, todos os níveis, e, enfim, desenvolver projetos em meta-ciência, né? A nossa definição de meta-ciência é ciência, que torna a ciência melhor. Então, ciência sobre a própria ciência que possam ser desenvolvidos no budget, à distância, remotamente, nessas 2 semanas, do dia 10 ao dia 24. Então, esses debates anteriores são muito para gerar ideias e temas e discussões para orientar e para, eventualmente, daí derivar um projeto. Então, o lembrete importante é que as inscrições, né, se você entrar lá no nosso site, que tem, acho que aqui tem um link bonitinho dele, né, o bit.ly NBS 2020, que vai te direcionar para cá, que tem a apresentação do evento, tem muito mais detalhes e tem a programação aqui, que a gente está pensando para essas 2 semanas, e, mais importante, o formulário de inscrição. Então, lá pelo site você pode se inscrever, as inscrições vão até o dia 30, que é quinta-feira. Quinta-feira. Então, até quinta-feira, meia-noite, o formulário vai estar lá aberto para vocês se inscreverem. E para se inscreverem e participar da Hack Week em si, né? Assistir isso daqui não precisa de inscrição nem nada. Então, com isso, a gente vai seguir aqui a ordem do cartaz. Então, a gente vai começar com o Abel. O Abel... Oi? Ah, e o Slack, que a gente tem também, eu tinha aberto aqui, esqueci de mostrar. A gente tem também um grupo de Slack que está sustentando essa discussão. Então, a ideia é que as coisas são discutidas aqui ou temas que surgem, enfim, que já surgiram alguns até na própria discussão do Slack. Vocês podem baixar o aplicativo do Slack, tem para, enfim, Android, iPhone, qualquer coisa. E tem também a versão desktop dele ou pelo site. Então, vocês podem entrar lá e só se cadastrar. A gente tem 74 pessoas na nossa comunidade até agora. E tem umas discussões lá rolando e tal. A gente está tentando incentivar que rolem mais. Então, podem entrar lá, participar ou só olhar. E, enfim, esse grupo é a base para a nossa comunidade que vai fazer o evento depois. E, bom, acho que esses foram todos os lembretes. Tem mais algum? Não. Então, eu vou parar de compartilhar a tela aqui e vou passar a tela e a palavra para o Abel. Para começar, o Abel, né, conhecido por ser um dos cofundadores do Cielo. Então, acho que ele vai falar um pouco disso, um pouco de ciência aberta e sistema de publicação. Então, Abel. Ok, boa tarde, obrigado. Obrigado, Kleber, obrigado, Olavo, obrigado, equipe. Vou tentar alinhar a minha apresentação com o objetivo de vocês e tentar apresentar o Cielo como uma fonte de dados, uma fonte de questões, uma série de desafios relacionados com a pesquisa que é comunicado por periódicos do Brasil. Ela tem nuances, objetivos, escopos diferentes, em muitos casos, das pesquisas que são publicadas no exterior em periódicos, vamos chamar de prestígio, ou naquela intenção de conseguir bons resultados com o Qualis. Mas o desafio que a gente tem é sempre o de destacar a relevância da pesquisa que é comunicada pelos periódicos de qualidade do Brasil, e, em geral, a gente fala em relevância acadêmica, né, que é essencial, mas também a gente procura desenvolver ou desafiar
a que se sistematize a relevância social, econômica e cultural desses periódicos, tanto no ambiente da pesquisa, no ambiente da educação, no ambiente da sociedade em geral, né? A evolução do Cielo está com 23 anos, em 2020 a gente está com 296 periódicos, publicando uma média anual de 21 mil artigos, e com um crescimento nos últimos 5 anos de 1% no número de periódico de artigo, que significa que já é uma coleção, um núcleo bem formada. Então, pode-se estabelecer estudos de séries com bastante confiança em relação à presença dos periódicos e dos artigos. O Cielo passou por 3 etapas principais no desenvolvimento, nós estamos na terceira etapa agora. No começo foi a formação do núcleo Cielo, depois a gente estressou a questão da publicação digital, com a adoção do XML, texto completo, publicação contínua, etc. E de 2018 para cá, vimos trabalhando na transição para a ciência aberta, trabalhando em 4 dimensões: pré-prints, gestão de dados, abertura de peer review e maximizar a interoperabilidade. E a gente tem como mecanismo vamos chamar de convergência da rede descentralizada, tanto de países como de periódicos, a questão da profissionalização, que se traduz em boas práticas, internacionalização, que é a inserção dos periódicos da pesquisa no fluxo internacional, sustentabilidade é assegurar que os periódicos deem continuidade, e a gente faz um enforcement dessas questões via critérios de indexação. Bem rapidamente, eu sei que a área aqui é biológica, mas eu fiz questão de apresentar em geral, porque é um campo de pesquisa também que pode ser comparativo, etc. O Cielo é basicamente saúde, humanas e agrárias em sua grande, vamos chamar, presença, tanto de periódico como de artigos, e biológicas têm um papel também fundamental, embora a porcentagem de participação seja menor em relação a humanas, por exemplo, saúde. Para você ter uma ideia do movimento do Cielo de produção, o Cielo vamos chamar, processa anualmente esses 296 periódicos, perto de 90 mil manuscritos recebidos por ano. Isso aí é a produção anual, não quer dizer que os aprovados são os mesmos que os recebidos, pode haver, vamos chamar, intersecção de anos. Mas, em termos gerais, tem essa porcentagem, e esses números é importante lembrar que eu posso rejeitar de um periódico e ele ser submetido a outro periódico. Então, pode haver dupla contagem aí. Mas o que a gente conta, na verdade, são as transações que ocorrem, né? E do lado direito aqui, a gente tem essa distribuição por área temática, e exceto no caso de exatas, até as porcentagens são relativamente parecidas em termos de porcentagem de, vamos chamar, processados e aprovados. O tipo de peer review que se usa, eu só calculei dos periódicos que estão no Scholar One, porque no JS a gente não consegue tabular direito, mas dá uma ideia por área temática, né, em relação a double blind, single blind, tem inclusive triple blind, né, e se nota que há uma predominância de double blind, exceto em biológicas, né, e também exatas e da Terra. Nas outras, double blind é predominante. Isso aqui é a evolução da duração do processo de peer review, né, entre a mediana entre submissão e aprovação. Vemos que é muito alto, né, quer dizer, o projeto do Cielo seria baixar essa mediana para 3 meses, mas persiste ainda esse número alto, né, de 6 meses a 7 meses, em biológica 5, 4,
Enfim, é um problema sério nesse processo, né? Por isso também que a entrada de pré-prints contribui para, vamos chamar, solucionar esse problema de demora na comunicação. Em termos de desempenho, eu trouxe aqui comparativo a outros países, e não comparação dentro da própria produção do Brasil, mas para mostrar que o Cielo tem um desempenho notável em relação aos outros países, principalmente escolho os BRICS normalmente, mas países que não têm não é idioma inglês, porque aí tem algumas características específicas dos periódicos, no sentido de que ninguém cita francês, ninguém cita português em outro lugar, mas para dar uma ideia. Então, o Brasil tem um desempenho revelado. Tomei o Source Normalized Impact Paper porque, de certa forma, é um indicador independente da área, né? Porque ele contextualiza a área periódico por periódico, então permite essa comparação entre áreas e entre países. Nós estamos, como eu falei, no alinhamento com a ciência aberta, e a gente entende a ciência aberta não como uma revolução, mas sim como uma transição, na verdade, de recuperação da essência da ciência, e nós chamamos isso um novo modus operandi, né? Então, reforça a ciência como empreendimento cooperativo, a transparência é essencial, né? E na busca de melhor precisão, melhor qualidade de metodologias e de resultados, né, para maximizar reprodutibilidade, reusabilidade e retorno de investimento na medida que você compartilha dados, etc. O Cielo está trabalhando em 4 dimensões, como eu falei: preprints, gestão de dados, abertura da avaliação de manuscrito e interoperabilidade. Cielo Preprint, a gente já está operando o Cielo Preprint dentro do fluxo do Cielo, o que significa um avanço extraordinário para a infraestrutura de pesquisa do Brasil. Quer dizer, a infraestrutura de pesquisa do Brasil hoje, ele conta com preprint confiável, que segue os melhores estándares, né? Versionamento, atribuição de DOI, link com o artigo final, etc. Independentemente se você é a favor ou contra o preprint, a nossa infraestrutura de pesquisa hoje tem isso, né? De lá para cá, são 661 submissões, uma média de 6 por dia, né, que cumprem os requisitos mínimos, 46% por escrito em português, 31% em inglês, 23% em espanhol. O espanhol necessariamente é da América Latina, mas o inglês tem muitos do Brasil que estão publicados em inglês. 60% foram publicados, 40% rejeitados. Entre os rejeitados, menor rejeição proporcional está entre os de inglês, que revela, vou chamar assim, bem melhor qualidade. São esforços de trabalho de pesquisa, né? Áreas temáticas, né, saúde é predominante, porque, inclusive, o preprint foi lançado em tempo de favorecer a publicação de pesquisas e artigos na área da pandemia, né? Mas a ideia é, obviamente, que ele sirva a todas as áreas. Há uma resistência, obviamente, muito grande no uso de preprint, mas a gente não sabe ainda como essa resistência vai se manifestar nas diferentes áreas e ao longo do tempo. Cielo Data, né, a gente está, obviamente o pesquisador pode usar qualquer repositório de dados, né, a gente recomenda que cada periódico defina os repositórios de dados que são confiáveis da área, mas o Cielo vai lançar também um repositório, vamos começar já em agosto, e é um repositório dedicado exclusivamente à pesquisa que é comunicada por periódico Cielo ou pelo preprint mesmo, né? E abertura progressiva na avaliação dos manuscritos, que também é vamos chamar assim, um movimento bastante disruptivo, ou aparentemente disruptivo, embora a gente ache que é um movimento de aperfeiçoamento.
a gente está sugerindo passos bem suaves, ou que entendemos suaves, até chegar a uma possível abertura pública. Primeiro, que cada artigo saia com a publicação do editor responsável, ok? Porque você envia para um periódico, ele passa o processo de review, é publicado, ninguém sabe realmente o que aconteceu ali, aquele buraco negro, tudo bem, mas publicando o nome do editor já dá um sentido, uma expressão de responsabilidade, um compromisso maior do periódico. Abertura opcional da identidade, né, porque o parecerista pode ser convidado, lendo o manuscrito, se lhe é oferecida a possibilidade de abrir a identidade e conversar diretamente, então, com os autores. E a publicação de pareceres de artigos aprovados, e algum dia a abertura pública, obviamente, vai ser bem mais atrasado no Brasil e na América Latina, que vamos chamar em alguns países desenvolvidos. Deixa eu mover aqui a minha telinha para ver o que eu quero. Bom, e o último é interoperabilidade, né? A gente usa a JET como estrutura dos artigos, com uma implementação que a gente chama Cielo Publishing Schema. Então, aí a gente tem, obrigatoriamente, ORCID, DOI, Credit, uma série de padrões para facilitar a interoperabilidade, que são essenciais como, vamos chamar, contribuidores para a abertura ou para a ciência aberta. E a gente está estimulando, obviamente, os editores, área por área, a fazer ainda esse ano mudanças na política e na gestão editorial. Bom, finalmente, para dizer que os dados do Cielo estão totalmente abertos, né, disponíveis online, assim que para vamos chamar, a iniciativa de vocês, estão todos aí. Para o Cielo seria muito bem-vinda, mas muito bem-vindo o desenvolvimento de projetos, em qualquer dimensão. Efeito de idioma, interoperabilidade, presença dos estados, efeito de participação de diferentes instituições, enfim. E aquilo que eu falei também, que é uma questão que o Cielo vem tratando de elaborar, a relevância dos periódicos e desse esforço que se faz em relação ao fortalecimento da capacidade de pesquisa do Brasil. A gente entende que a capacidade de fazer boa ciência, de realizar boa pesquisa, implica necessariamente a capacidade de produzir periódicos de qualidade. Bom, essa era a minha apresentação, introdução. Legal. Bom, obrigado, Abel. Deixa eu explicar, acho que eu não falei no início, mas que a gente costuma guardar as perguntas para o final. Então, quem estiver assistindo por aqui ou pelo Facebook e quiser ir fazendo perguntas, pode fazer. A gente não está negligenciando ninguém. A gente só guarda para o final. Então, vamos emendar Abel, depois Clarice, Sônia, e no final a gente faz a discussão e direciona as perguntas. Então, agora eu passo a tela e a palavra para Clarice. Clarice, que é, enfim, a Clarice trabalha comigo. Segunda vez da outra vez eu tive que apresentar o Olavo, que eu também conheço. E, enfim, Clarice trabalha com a gente. Dizem que ela que manda no laboratório de verdade, o Olavo é só de fachada. Mas ela está estudando sistema de publicação e pré-print já há uns anos. Então, ela vai, enfim, é uma das organizadoras, né, da primeira edição do No Budget, do evento que foi o No Budget por anos. Nessa agora ela não está participando muito, mas, enfim, foi parte da comissão por um tempão. Então, Clarice, a tela é sua. Obrigada pelo convite também. Boa tarde, todo mundo. Deixa eu... grande... Tá vendo direitinho, né? Me avisa se eu começar a falar muito e passar do tempo, mas eu tentei separar aqui algumas perguntas, alguns problemas que eu vejo, que tem assim, sido levantados em discussões que eu tenho participado e tal. E alguns estão mais bem elaborados do que outros.
alguns estão mais em aberto, assim, até sobre como formular uma pergunta, né, em cima desses problemas. Eu quebrei aqui, então, em 4 grandes tópicos na minha organização, meio doida talvez. Algumas coisas se sobrepõem claramente e isso vai ficar claro à medida que eu for falando. Mas então eu quebrei em problemas relacionados a custo, a qualidade, velocidade e a equidade na ciência e nas publicações. Primeiro, então, começando falando do custo, a gente viu que a coisa de abrir as publicações científicas provocou uma migração, né, do custo que antes ficava na ponta de quem lia, agora fica na ponta de quem publica. E a minha ideia, assim, de pergunta é que eu acho que o impacto dessa transição desses custos pode estar acontecendo de forma diferente para diferentes países, principalmente se a gente pensa em países que não financiam sua pesquisa em dólar, como o Brasil, por exemplo. Mas eu acho que tem um monte de dados disponíveis sobre isso. Então, assim, tem dados sobre... Vocês veem meu mouse também? Tem dados sobre o número de publicações por países, o tanto de investimento que os países fazem no UNESCO Institute for Statistics. Isso daqui dá para quebrar por... são ótimos dados que tem nessa plataforma da UNESCO. E a gente tem os dados de quanto custa para publicar em journals open access, né? Então, enquanto a gente tinha o custo na ponta de quem lia, você tinha uma margem de negociação entre editoras, instituições. Aqui no Brasil, a gente tem o grande privilégio de ter o periódico Scapes, por exemplo, fazendo essa mediação, essa assinatura dessas revistas e todas essas negociações, mas ainda é um sistema bastante caro. Em outros países, as próprias instituições fazem negociações ou criam consórcios de instituições para fazer a negociação de disponibilizar assinaturas para várias bibliotecas. Mas quando a gente passa esse custo para o autor, acho que fica mais pesado individualmente para cada pesquisador, né? Então, imagino que tem alguma diferença no impacto entre lugares diferentes ou áreas diferentes. E uma outra possibilidade de abrir esse acesso aos artigos vieram no formato dos pré-prints, né? Então, eles vieram com essa proposta, com essa promessa, assim, de melhorar o retorno do investimento. E eu não acho que isso tenha sido estudado até agora, pelo menos, o quanto os pré-prints realmente estão cumprindo esse papel, né? Nas ciências biológicas, biomédicas, pelo menos, o crescimento principal, assim, o crescimento mais expressivo na postagem de pré-print foi a partir de 2016, então talvez ainda não seja muito tempo para ver alguns tipos de desfecho dessas publicações, mas outros talvez sim. Uma discussão que eu vi recentemente foi em relação ao impacto nas inovações. Então, quer dizer, pequenas startups provavelmente têm um financiamento muito menor para ficar comprando assinaturas ou comprando artigos. Então, ter mais acesso a pré-prints poderia melhorar esse desenvolvimento de novos produtos e inovações tecnológicas e por aí vai. E essa pergunta de avança mais rápido, essa proposta de que os pré-prints vão fazer com que a ciência avance mais rápido, fica muito em aberto, porque eu acho que definir o quanto, como você conta o avanço para saber se está sendo mais rápido é complicado, né? Mas tem essa proposta, essa discussão, uma hipótese que veio junto com a criação dos pré-prints de toda a ciência aberta, mas acho que não foi muito bem testada. Segundo ponto que eu coloquei aqui é em relação à qualidade. Então, a gente tem toda essa, por um lado, uma visão de que o peer review, que é a revisão por pares, é um grande garantidor da qualidade. Por outro lado, a gente vê alguns casos pontuais, alguns artigos que, de repente mostram o contrário, né? Que o peer review esteve presente, mas não necessariamente garantiu uma qualidade daquele artigo individualmente. E o que a gente sabe também é que, como sistema, de forma sistêmica, o peer review não garante a qualidade da literatura como um todo, ainda que melhore artigos individualmente. Mas o que eu acho anterior até essa questão é a gente definir o que é a qualidade, o que é a qualidade de uma pesquisa ou de um artigo. Acho que isso vai caber dentro dessa discussão de publicação científica,
e revisões, mas também nos projetos que forem tratar mais de reprodutibilidade ou de metaciência como um todo, assim, o que é essa qualidade, o que é essa ciência melhor que a gente está querendo fazer, né, que a gente está querendo construir. Mais especificamente em um artigo, o que se espera de um peer review, o que se espera que seja melhorado, né? Esse grupo identificou em diversos guias, em diversas diretrizes, manual para revisores e até alguns artigos que entrevistavam revisores e editores também, compilaram tudo isso, coisas que eram identificadas como tarefas ou responsabilidade do revisor. Eles fizeram uma lista aqui de mais de 70 coisas diferentes. Então, acho um pouco, talvez, irreal pensar que um revisor individualmente vai estar avaliando 70 dimensões de qualidade de um artigo, mas, de repente, uma coisa que dava para se olhar é o que está sendo de fato avaliado, né? O que está melhorando realmente entre uma revisão e outra, entre uma versão e outra. O que a gente olhou nesse projeto foi a qualidade de reporting ou de relato, assim, quão completa estava a descrição dos métodos e dos resultados antes e depois do peer review, comparando a versão que saiu em pré-print e a versão que saiu num journal. E a gente viu uma diferença muito pequena. Assim. Então, nesse pequeno ponto de qualidade, a diferença foi bastante pequena. Os revisores não parecem se atentar tanto a isso, mas acho que tem outras dimensões de qualidade que a gente poderia pensar em olhar. E uma outra proposta que vem nesse sentido também é que diferentes formas de avaliação talvez devam vir em momentos diferentes. Então, para garantir diferentes aspectos da qualidade, diferentes modelos de publicação têm sido propostos, né? Então, tem os Registered Reports, por exemplo, onde você avalia a qualidade dos métodos, do desenho experimental, antes mesmo, às vezes, do experimento acontecer. Então, isso melhoraria a qualidade do produto final daquele projeto, né? E não só do artigo que é gerado, mas dos resultados, melhoraria talvez a qualidade, a solidez das conclusões e tudo mais. Tem essa outra proposta aqui das editoras funcionando mais como curadoras de conteúdo do que como as detentoras do portão, né? Do que é público e o que não é. Tudo é público e as editoras poderiam atuar como selecionando, fazendo esse trabalho de curadoria mesmo, para dar um destaque para artigos que sejam mais relevantes para um determinado grupo, ou de maior solidez, ou de maior impacto, de novidade, enfim. E acho que esses modelos alternativos podem ter diferentes impactos se eles forem implementados. Acho que tudo isso são propostas muito recentes, né? Então poucas coisas foram implementadas e acho que talvez não tenham sido implementadas a tempo suficiente para se avaliar o impacto, mas existem modelos que simulam ambientes científicos, né? Então, se no evento conseguir juntar um pessoal que seja mais entendido de computação e rodar simulações e tal, acho que teria como pensar em modelos de comunidade científica que vão incorporando esses diferentes formatos de publicação ao longo do tempo, né? Outra coisa que eu queria falar aqui era a questão da velocidade. Acho que é um problema que todo mundo percebe bem. Acho que o Abel já falou um pouco sobre essa dificuldade que você tem em reduzir o tempo entre a submissão e a publicação do artigo de fato, mas trazendo essa questão junto com a qualidade que eu falei antes, assim, será que quanto mais tempo o artigo fica em revisão ou fica sendo submetido de um journal para o outro, tem algum impacto na qualidade? Aqui, de novo, foi uma correlação pontual que a gente foi ver de velocidade, meses entre o pré-print e a publicação, com a qualidade de reporting, aquela transparência no relato dos métodos e dos resultados. E a gente não encontrou correlação nenhuma, mas acho que daria para expandir também para outros aspectos de qualidade, né? Outras medidas de qualidade. Por exemplo, uma medida de reprodutibilidade, uma medida de robustez.
existem já algumas... aqui tem uma lista das maiores iniciativas de avaliar a reprodutibilidade de artigos publicados em algumas áreas diferentes. E acho que daria para... Tem uma grande fonte de dados aqui, sabendo quais são esses artigos que eles tentaram replicar e sabendo os resultados, os que foram replicados com sucesso. Que características dessas publicações originais poderiam ser correlacionadas com esses desfechos de reprodutibilidade, talvez? Acho que a pergunta também fica mais aberta, mas acho que existem dados para serem explorados aqui. E, por fim, é um problema que tem sido debatido também em alguns grupos, essa questão de equidade, tanto em relação a gênero como em relação à distribuição global assim, da pesquisa. Esses dados aqui são, se não me engano, da YouLife, que mostra a proporção de revisores e editores por gênero e por região do planeta. Então, hoje mesmo a gente viu, por acaso, os dados de um outro grande conjunto de revisões, e também tinha mais ou menos essa mesma proporção, eram 400 e tantas mil revisões que eles avaliaram e viram a diferença entre homens e mulheres como revisores, e mantinha mais ou menos isso, de 75 para 25. E uma proposta que tem sido feita que esses novos formatos de revisão por pares possa atuar em reduzir essa equidade, essas desigualdades, desculpa, abrindo espaço para grupos que não são tão representados. Então, por exemplo, a revisão de pré-prints através de plataformas como Pre-Review, mas existem outras plataformas de estimular a revisão de pré-prints, mas também algumas editoras mesmo que têm aberto suas revisões, o produto da revisão mesmo, né? E existe essa hipótese de que essas atitudes possam melhorar a distribuição geográfica ou a representatividade das mulheres como revisoras. Algumas revistas que não têm o peer review aberto e publicamente disponível, né? Também tem algumas informações sobre os revisores, então às vezes se publicam listas, às vezes eles atribuem via Publons, e ainda que você não consiga fazer o link direto entre qual artigo foi revisado por quem, você tem uma lista de revisores, e então essas medidas mais gerais eu acho que tem boas fontes de dados, né? Então, de perguntas aqui, o que eu acho que abre são quem são os revisores, se essa distribuição é diferente entre essas diferentes plataformas e journals. E uma outra proposta que tem sido levantada de um possível impacto dessa abertura ou outros formatos de peer review é na formação de cientistas. Então, esse é só um exemplo, assim, eu como aluna de doutorado consegui participar e ser reconhecida como revisora em um artigo que tinha entre os outros revisores também, por exemplo, um pós-doc com menos de 2 anos de doutorado. Essa revisora, ela não tem um cargo de pesquisa, ela tem um cargo na universidade, na biblioteca, na gestão de dados abertos, qualidade em ciência e tudo mais, em colaboração com um professor mais bem estabelecido. Então, assim, acho que para mim foi super legal ter participado dessa revisão, desse processo, junto com o Olavo, que é meu orientador, mas talvez tenha um impacto aqui na formação, né, de pesquisadores. É uma coisa que eu vejo muita gente falando que na pós a gente não recebe muito desse treinamento. Mas, enfim, fica essa questão. Uma outra discussão que tem sido levantada agora, particularmente com as possibilidades que os pré-prints abrem, é em relação à internacionalização ou aumento de colaborações entre comunidades específicas. Então, por um lado, você tinha uma barreira de língua, por exemplo,
em que a maior parte dos pré-prints é publicado em inglês, a maior parte das plataformas só aceita publicações em inglês, mas tem essa ferramenta aqui que foi desenvolvida super rápido, num estilo hackathon, assim, de fazer uma tradução automatizada dos pré-prints que são colocados em uma plataforma específica, para tentar melhorar ou diminuir essas desigualdades no acesso, nas buscas dos pré-prints, nas citações. Mas algumas comunidades já são mais específicas, né? Como a Abel falou, se ela aceita pré-prints em português e em espanhol, tem o Africa Archive, tem o French Archive, tem um archive da Indonésia, que são mais específicos. Além de eles aceitarem outros idiomas, eles são focados para as pesquisas que estão sendo feitas nessas regiões também. Então, acho que daria para a gente ver se existe, ou daria para ser estudado essas redes de colaboração, se esse tipo de ferramenta, ou pré-print como um todo, ou esse tipo de ferramenta mais direcionada, localizada, muda o perfil de colaborações, né? Então é isso, assim, acho que são esses 4 pontos que eu coloquei aqui de questões gerais, mas enquanto o Abel foi falando, eu fui pensando em outras coisas também, acho que a gente pode discutir depois melhor. Obrigada. Legal. Obrigado, Clarissa. Então, enfim, vou só lembrar de novo, começou a ter pergunta, mas a gente vai guardar as perguntas para o final. Então, só falta a apresentação da Sônia antes da discussão final. A Sônia é professora lá do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ e, enfim, já vi várias palestras dela falando sobre ética em publicação e o sistema de publicação, comunicação científica de modo geral. Então, Sônia, conte-nos suas ideias. Acho que você está mutada, Sônia. Eu sou. Agora sim. É só antes agradecer o Olavo, Kleber, Clarissa, todo mundo aí envolvido na equipe, e obrigada pela oportunidade de contribuir um pouco com essa discussão. Eu acho que eu vou, na verdade, com essa apresentação, já está aparecendo para vocês? Aí, né? Eu acho que eu vou com essa apresentação, na verdade, conversar um pouquinho com os dois, né? Acho que esse era o objetivo, a gente não combinou nada, mas como a gente tem questões em comum, vai ser muito natural que em algumas vezes haja sobreposição, mas eu queria trazer algumas questões que talvez até toquem um pouco mais no que a Clarissa comentou. Primeiro, assim, eu acho que é importante ressaltar o que é óbvio para todo mundo, né, que a gente está falando de um tema que é extremamente delicado, complicado, tem inúmeras perspectivas sobre isso, né, sobre o impacto da revisão por pares na qualidade da ciência, sobre a maneira como esses estudos, na verdade, no final das contas, influenciam a própria carreira do pesquisador e as decisões, né, no campo da gestão em ciências, no campo da gestão de políticas, né? E eu estava olhando para as perguntas, né? E elas são realmente bem amplas, né? São complicadas. Eu acho que além dessas perguntas, com certeza há várias outras, mas as que eu pude pegar no material de divulgação, elas têm um foco muito específico, né, sobre uma transformação no sistema, sobre como que ele pode ser mais efetivo. Então, queria ler essas questões aqui com vocês, né, como tornar a publicação científica completamente acessível ao público em geral. Então, a gente tem várias iniciativas para isso, como garantir a agilidade da publicação científica sem comprometer sua qualidade, né? A gente vai experimentando isso nesses meses, né, de publicação de artigos sobre Covid-19. Então, é uma questão que inquieta a todo mundo, né? Não só quem está na comunidade acadêmica, mas a todos, né? Que nesse momento procuram, obviamente, entender o que de fato é evidência científica, o que não é, nesse bolo de publicações que vem aparecendo. E a outra pergunta é como transformar a revisão por pares num processo realmente efetivo, né? Que é outra pergunta difícil, né? Obviamente que esse debate aqui ele se junta a vários outros que vêm sendo feitos pelo mundo,
E a gente está aqui cotejando algumas coisas e com a ideia do pre-hack levantando algumas ideias, como acho que é o objetivo mesmo, né? Como vocês vêm colocando bem. E a outra pergunta é como organizar opiniões sobre artigos científicos em fóruns de discussão e redes sociais para criar um registro de revisão pós-publicação, né? Que é uma preocupação enorme, né? No grupo do Olavo, a gente vem percebendo e acompanhando os esforços nesse sentido, e também acompanhando iniciativas em outros países que tentam, de alguma maneira, ampliar e promover iniciativas nesse sentido. Aqui, nesse pequeno tempo, né, a gente vai discutir depois, eu queria talvez me concentrar nessas duas perguntas. Eu não vou exatamente oferecer respostas, porque eu não tenho, e a gente, na verdade, está dentro de um processo que é global, né, que as várias questões, como eu falei no início, que são levantadas aqui, são levantadas em outros fóruns. Mas eu queria talvez chamar a atenção para alguns pontos que podem ser relevantes ou discutidos aqui nesse momento. Então, como tornar a publicação cientificamente acessível ao público em geral, a gente já vem acompanhando como isso vem sendo feito, e como transformar a revisão por pares num processo realmente efetivo, né? Novamente, eu não vou dar respostas, mas vou tentar pincelar em relação a algumas ações. O que é meio óbvio para todo mundo, né? E a gente discordando ou não, eu trago aqui uma proposta, né, de apresentação do que é o peer review, né? Ninguém precisa dessa definição, quem está na universidade, quem está na pós-graduação. Eventualmente, se alguém da graduação que está começando o curso agora estiver assistindo aqui a apresentação, essa é uma forma de avaliação, né, a principal na ciência, que é utilizada para projetos, manuscritos, e depende muito da avaliação dos revisores. Então, para você avaliar um achado científico, você vem, obviamente, confiando de alguma maneira nesses especialistas. E esse sistema é único, né? Ele depende quase inteiramente de cientistas que se oferecem voluntariamente. Quando a gente fala voluntariamente, todo mundo sabe aqui que, embora haja várias iniciativas para recompensar os revisores, né? Para tentar fazer com que essa contribuição na ciência em relação à revisão ela seja mais valorizada, a gente vai, se você começar a procurar no Google aí, você vai achar várias delas, né? Inclusive já tem prêmios para revisores que atuaram, né, de uma maneira impecável, contribuindo para a ciência e tudo mais. Mas o fato é que essa questão do peer review, né, que ela obviamente não é nova na ciência, ela está na estrutura da ciência, embora ela tenha ganhado fôlego de fato, né? Se a gente pensar no modern peer review, ela ganhou força de fato a partir da década de 60, 50, 60, por aí. Antes a gente tinha um peer review que era não exatamente igual ao que é agora, né? O papel dos editores era muito forte, né? E a gente tinha também, obviamente, isso se relaciona com a forma como a ciência vinha sendo organizada, indexada e tudo mais. Mas o fato é que esse sistema, né, ele tem algumas características, né? Então, a rigor, os revisores seriam referências, eu estou usando seriam aqui por motivos óbvios, né? Seriam referências para seus campos de pesquisa, assegurando que o desenho e as práticas experimentais aceitáveis seriam seguidas, né? Então, a gente esperaria isso. E que o outro item, que os próprios revisores confiam nesse mesmo sistema quando o seu próprio trabalho precisa ser avaliado, né? Então, com todas as desconfianças, de maneira geral, você revisa o trabalho de alguém, vamos considerar que é dando o seu melhor ali para aprimorar aquele trabalho, e você espera que isso aconteça também com o seu trabalho, né? Então, como o sistema tem um problema nisso, né? Porque como o sistema se baseia na boa vontade das pessoas, né? Na maioria dos casos a participação varia muito, né? A gente sabe disso. E os benefícios da revisão, eles têm na verdade, ainda uma natureza muito mais filosófica do que concreta, mesmo com iniciativas aqui e ali, né? O Journal of Clinical Investigation é um periódico que é clássico, né? Ele é, sei lá, desde o século XIX, e tem, obviamente, uma relação muito tradicional com peer review. Se você quiser olhar, talvez para as pessoas que não sejam tão
familiarizadas, né, com a revisão por pares, de onde ela veio e tal. Esse é um vídeo aqui que todo mundo, a maioria, né, que está próxima dessa discussão conhece muito bem, né, um vídeo que é super assim utilizado, tem vários views, né, se você for procurar, e ele dá, sei lá, num espacinho de 4 minutos, né, o ASAP Bio divulga bastante esse material. Eles apresentam um histórico, né, da comunicação científica, e tem um determinado momento que eles passam pelo peer review, obviamente, né, não dá para você falar do processo de avaliação, de institucionalização, inclusive, né, da comunicação científica, sem passar pelo peer review. Então, eles dão uma ideia muito geral, né, sobre o que é esse processo, falando que o cientista recebe um manuscrito, aí submete, aí tem o editor, se interessar o editor, ele manda para algumas pessoas, e aí, dependendo do que esses revisores disserem, volta tudo de novo, e aí você tem que fazer experimentos adicionais e responder a questões e tal, que é como funciona normalmente, né, o peer review. Você pode ter 2, 3, às vezes até uma, e o editor, né, trabalhando, e como o próprio Abel falou, né, tem várias possibilidades desse sistema ser encaminhado. Você pode ter um sistema que é um cego simples, né, então você vai ter lá uma pessoa que ninguém está vendo, né, que no caso você não está vendo o revisor, mas o revisor está vendo você, ele sabe quem você é, de onde, né, qual é a sua instituição e tudo mais. Você pode ter um modelo em que ninguém sabe, né, quem é ninguém, ou você pode ter um modelo que, inclusive, os próprios editores associados, como o Abel comentou ali, né, eles não sabem quem de fato é a pessoa, né, que está submetendo, quem é o revisor, mas, na verdade, o quanto um é melhor do que o outro, isso tem um debate longo. A gente tem alguns artigos sobre isso, né? Tem um artigo que é bastante conhecido, publicado em 2009, inclusive ele está numa publicação de 2015 no blog da Cielo, cuja imagem, né, eu uso no finalzinho aqui da apresentação, mas a gente vê ali que existe uma tendência, se a gente for olhar, né, alguns trabalhos há 10 anos atrás, por exemplo, né, que os autores têm uma tendência a achar que vale mais a pena, por exemplo, você ter um sistema em que ninguém, na verdade, você tem o double blind, né? Ninguém sabe quem está avaliando. Outros trabalhos vão dizer que não, que aquele grupo ali que foi pesquisado entendeu que, na verdade, tinha que ser tudo aberto, inclusive os pareceres tinham que ficar disponíveis para todo mundo. Então, você sabe quem é o revisor sabe quem é você, e depois que os pareceres estão prontos, né? Depois que o artigo é aceito, isso tudo é liberado. Então, esse é mais ou menos um esquema convencional, resumindo bastante, né? E quando a gente fala sobre os preprints, a gente tem um contexto que é muito mais aberto, né? Desde o início, você tem um manuscrito lá, vai passar pelo crivo de um moderador, que vai avaliar minimamente ali se de fato o que você está apresentando ali é um artigo de pesquisa e tudo mais. E depois de 24, 48 horas, né? Isso vai depender muito do servidor, mas assim, em menos de 3 dias, provavelmente, esse trabalho vai estar disponível, e aí ele pode ou não ser submetido para esse processo formal de revisão por pares, ou ele pode ficar um século lá, né, depositado no repositório e nunca ir para peer review. Mas o que acontece normalmente é que essa submissão ao processo de revisão por pares para uma revista, depois, né, da submissão para um repositório de preprint, ela aconteça, né? Nesse vídeo eles falam da história, né, desde lá, 1991, e chamando atenção para o Ginsberg, né, que é o criador assim, que é o mais conhecido, que inspirou vários outros, né, que é o Archive, que tem muito baseado na área de física. E aí eles vão fazendo essa construção, né, até chegar aqui, mas para dizer que o processo de revisão nesse contexto dos preprints, na verdade, ele é um pouco diferente, né, porque todo mundo ali que atua naquela área pode comentar sobre aquele trabalho, e é obviamente, abordagem que a Clarissa e o Olavo e todo o grupo já vem discutindo bastante bem, mas para quem está assistindo talvez não seja tão óbvio, né? E aí tem um momento lá que eles chamam a atenção no vídeo, né? Depois que eles dão esse histórico, vamos ver o que vai acontecer
né, com mais 10 anos, né? O que esses 10 anos vão trazer para a gente? Então, se você olhar, esses 10 anos não passaram ainda, né? Na verdade, não se passaram nem 5, se a gente for pegar lá o início da divulgação, né, do vídeo, mas o que acontece é que esses 10 anos não se passaram, mas com a pandemia, na verdade, tudo que a gente vem acompanhando ao longo do tempo já nos dá um sinal assim de que a gente não chegou nesse tempo, mas muita coisa foi acelerada em termos de ações e questões que vêm sendo levantadas no âmbito da revisão por pares e da própria ciência aberta, né? E quando a gente fala dos problemas de revisão por pares, é muito complicado assim desvincular essas questões que vêm sendo levantadas de um contexto muito maior da ciência, em que a gente discute uma ciência mais aberta, o sistema de recompensas da ciência, maior transparência no contexto científico, né? Então, não dá para desvincular essa discussão de revisão por pares, de publicações, de todo esse sistema que, obviamente, está atrelado a essa questão. E aí, dizendo isso, né, que, na verdade, a gente vive um momento de muita transformação. A pergunta lá naquele vídeo que eu mencionei era o que seria o peer review, né, em 10 anos, mas nesse relatório aqui eles perguntam, isso é 2017, né, como que pode ser o peer review, sei lá, em 2030, né? Então eles fizeram esse exercício, né, um evento lá de um dia em que você tem a Biomed Central está envolvida, né, nessa discussão. E aí, se você for olhar depois esse esquema aqui, com calma, tem vários detalhes ali, mas ele é muito rico no sentido de que a evolução dessa discussão, ela está muito atrelada a fatores que são muito, assim, centrais, né, no processo, e esses fatores estão representados aqui, né, alguns com mais ênfase, outras com menos, mas a ideia deles era tentar apresentar o que compõe esse cenário, tá? Então, aqui eles estão mostrando o que seria isso, olhando para 2016, né? Eles publicaram o relatório depois. E aí é interessante porque tem uma questão, e é uma questão que é considerada, obviamente, nesse relatório, não seria diferente, né, se a gente imaginar quem que está coordenando com o relatório, mas é uma questão que é muito do nosso tempo, que é assim, a gente tem uma discussão grande sobre o sistema de avaliação da ciência de forma geral, não só a avaliação dos artigos, mas a avaliação dos próprios pesquisadores também, a avaliação da maneira como o sistema funciona e tudo mais, mas é considerado o papel central da revisão por pares para a ciência, de maneira geral, né? Então, se a gente olhar aqui nesse esquema, a gente tem, por exemplo, inúmeros elementos que se relacionam com o peer review, né? Então, a gente podia parar em vários deles aqui, mas veja que ele está relacionado com a vida acadêmica, com a pesquisa, com o sistema de publicações, com vários atores, né, nesse cenário. A gente tem os revisores que se relacionam com os editores, com os autores, tem aspectos tecnológicos nessa troca de informações, e é um sistema também que está muito sendo bombardeado, e é muito bom que isso esteja acontecendo, né, porque é importante que as falhas, de alguma maneira, elas sejam melhor compreendidas e sejam resolvidas, né, de alguma forma, mas a gente tem aqui vários problemas e que envolvem, por exemplo, o reconhecimento e a recompensa pelo trabalho do peer review. E veja que eu destaquei aqui também um item importante, não dá para a gente ir passando por todos aqui, mas vocês podem olhar depois com calma o relatório, que é a transparência, né? Na verdade, quase boa parte das discussões, digamos, das discussões que vem ganhando maior visibilidade nesse contexto de abordagem sobre o papel e o valor do peer review, elas passam por questões que, claro, estão relacionadas a rigor, né, e na ciência biomédica, a reprodutibilidade de uma forma muito intensa, recompensas e acesso público, né? E quando a gente fala acesso público ao conhecimento, acho importante destacar que a gente está falando de acesso público não é só ao manuscrito em si, né? Se você depositou lá num repositório de preprint, resolveu o problema, né? Você está ali disponibilizando o seu resultado e, em tese, a gente sabe que não é isso é apenas o início, né, do caminho, mas o acesso público ele vai muito além disso, né? Na verdade, o público ele precisa ter acesso ao que é e o que não é evidência científica efetivamente relacionada a um determinado problema, né? Se a gente for pegar a área de
publicação de estudos clínicos, por exemplo, a gente vive uma questão, uma emergência, né? E eu nem estou falando no contexto da pandemia, a gente sabe que já há um esforço internacional, o All Trials é um exemplo, né? Uma campanha internacional para que os dados sobre estudos clínicos eles sejam disponibilizados de forma ampla para que, de fato, as pessoas tenham acesso novamente ao que é considerado evidência científica, o que não é, até para elas decidirem se vão participar de um estudo ou não. Então, essa ideia de acesso público relacionada ao peer review, de alguma maneira também se relaciona com isso, porque não é incomum que a gente relacione evidência científica com um trabalho bem avaliado. E esse bem avaliado, mesmo que a gente não considere o peer review formal, né, de uma revista científica, a gente está falando de especialistas avaliando a pesquisa. Então, considerando isso, nesse relatório, eu já estou caminhando aqui para o final, tá, Kleber? Eu tenho mais 5 minutos, é isso? Na minha conta são 3, mas 5 tá bom. Não, tudo bem. Então, nesse relatório, eles perguntam, né, se a tecnologia pode fazer o peer review ficar mais rápido, mais fácil. Será que aumentando a transparência pode fazer com que a revisão por pares ela fique mais ética, né? E, assim, a gente podia falar sobre vários aspectos éticos da revisão por pares, né, que para muitos aqui são óbvios, para outros nem tanto. Mas esse é um aspecto importante porque, por exemplo, você pode fazer uma revisão extremamente descuidada, né, e aprovar um artigo que, no final das contas, ele vai oferecer, em tese, uma evidência que não é real, né? Ou você pode, por exemplo, como revisor por pares, atrasar muito a publicação de um achado importante. Então, a gente podia levantar várias questões aqui, eu acho que essas perguntas são bastante interessantes, né? Eles questionam, inclusive, o próprio artigo, né? E como é que a gente pode reconhecer o trabalho que os revisores fazem. Então, novamente, como eu disse no início, uma das questões envolvidas nessa discussão do papel dos revisores, da qualidade do trabalho que é desenvolvido, ela vem acompanhada de uma discussão maior, né, sobre transparência, sobre rigor e sobre como esses revisores, né, a gente pode considerar os revisores que fazem um trabalho de fato relevante, que dão o seu melhor para avaliar a ciência, né, nas mais diversas áreas, como é que eles podem ser reconhecidos por isso? E ao serem reconhecidos, talvez isso também possa fortalecer o sistema. Tem vários desafios nesse meio, né? A Nature, por exemplo, aqui nesse trabalho Transparent Peer Review One Year On, eles falam que a partir de 2016 eles disponibilizariam todos os pareceres, né? O histórico da publicação dos artigos. Então, aqui eles mostram, na verdade, eles dão uma ideia geral, né, de que como, para 787 publicações, por exemplo, como que eles tiveram um retorno em relação à adesão dos autores. Os revisores não tiveram muita escolha, né, porque uma vez que o autor opte por disponibilizar o histórico da publicação, o revisor deveria aceitar, mas houve mais ou menos 60% de adesão e eles chamam a atenção para a importância, imaginando, né, iniciativas para aprimorar o processo de peer review e a qualidade das publicações. Então, imaginando isso, eles lançaram, por exemplo, essa iniciativa. Eu estou já caminhando para o final e dizendo, quando a gente pensa naquela pergunta, né, como tornar o peer review mais efetivo, talvez experimentando dessa maneira, né, e tem outras formas de experimentação, a gente, na verdade, possa entender quais são, para determinadas áreas, por exemplo, quais são os sistemas que funcionam. Eu estou falando de determinadas áreas porque anos depois, né, em 2018, eles publicam, na verdade, um outro piece, né, falando que, olha, a gente está fazendo um esforço grande, né, para tornar esse processo mais transparente e tudo mais, a gente acredita que isso beneficia a ciência, mas, na verdade, nem todos os pesquisadores eles querem que os seus históricos, né, os pareceres fiquem disponíveis. E aqui eles chamam a atenção, por exemplo, para algumas áreas em ciências humanas e sociais que demonstraram muito receio, né, em relação à disponibilização, entendendo que a relação franca, né, e assim, a exposição tranquila e pouco influenciada pela afiliação, por exemplo, do pesquisador, ela pudesse ser melhor, né, se, por exemplo, os
revisores tivessem a tranquilidade de que aquele material não seria disponibilizado. Então, quando a gente pensa num processo de revisão por pares que precisa ser melhorado, é importante a gente considerar sempre que há perspectivas e formas de olhar isso diferentes nas diferentes ciências, né? E por razões diferentes, não são razões necessariamente eu quero que fique escondido o meu trabalho. Muitas vezes a razão de não disponibilizar é, na verdade, para ter um relato e um parecer um pouco mais acurado. Eu estou terminando mesmo, queria dizer que, novamente relacionado àquela pergunta, eu acho muito importante que a gente, por exemplo, tivesse, talvez, alguém interessado em olhar o que vem sendo feito em termos de experimentos, né, para tornar esse processo mais transparente, né, já que é uma palavra tão importante nesse contexto, e como é que esses resultados vêm sendo apresentados. Porque, por exemplo, o eLife ele lançou um desafio, né, em 2018, em que eles tentam mexer um pouco no processo de peer review. Então, por exemplo, eles recebem um manuscrito, aí mandam lá, o editor avalia, eles mandam para um external peer reviewer, e aí a relação depois com esse revisor e com o editor, ela é um pouco diferente do convencional, no sentido, inclusive, de que o autor pode escolher publicar o seu trabalho, por exemplo, mesmo tendo não respondido algumas questões, né, mas no final das contas eles entendem que o trabalho pode ser publicado mesmo assim, então ele não é rejeitado. Inclusive, eles sinalizaram uma tendência para aceitar boa parte dos trabalhos, né, que estavam envolvidos nesse trial, mas eles identificaram que essa nova abordagem, na verdade, eles não tiveram muito problemas em relação a gênero, mas eles tiveram uma taxa de aceite maior para pesquisadores em final de carreira. Então, eles discutem nesse pequeno relatório de 2019 quais foram as observações que eles fizeram e as questões que também eles consideram relevantes nesse experimento. Eu queria encerrar chamando atenção para o que eu falei antes, né, que quando a gente fala desse contexto da revisão por pares, a gente está falando de um processo que é bastante intenso, ele vem acontecendo ao longo, especialmente das 2 últimas décadas, né, com mais força, e esse documento aqui, eu acho que vários de vocês conhecem, né, ouviram falar, são os princípios de Hong Kong, né, para avaliação de pesquisadores e no sentido de fomentar a integridade em pesquisa. Se a gente for olhar os princípios, né, de uma maneira geral, foi publicado há poucos dias na PLOS Biology, tem um item que é bastante importante, que fala sobre as contribuições, né, a qualidade, as contribuições do peer review, né? Então, quando eles falam sobre a qualidade, eles falam da responsabilidade dos financiadores em relação a essa valorização do peer review e falam novamente dos rewards. Então, queria chamar a atenção que um esforço grande que vem sendo feito, que eu acho que vale a pena também olhar, é como esses esforços vêm sendo concentrados no âmbito do fomento da ciência, no âmbito da avaliação, né, pelos periódicos, e qual é o resultado que isso vem tido, que eles vêm percebendo no sentido de melhorar o trabalho dos revisores. Mas, na verdade, me apropriando dessa imagem que eu comentei sobre essa publicação de 2015 no blog do Cielo, na verdade, a gente ainda não tem muita certeza do que está acontecendo, mas eu acho que a gente vive um momento de muitos experimentos assim, com o peer review, e a relação também do peer review direta com uma ciência mais aberta e com as próprias iniciativas de divulgação rápida, né, dos resultados de pesquisa. É isso. Obrigada. Valeu, Sônia. Então, com as 3 palestras encerradas, a gente vai para as perguntas. Então, assim, na ordem que elas apareceram, uma primeira foi da Clotilde, que perguntou, enfim, acho que talvez seja mais direcionada para o Abel, mas se tem alguma revista brasileira que já utiliza revisão por pares aberta. Não, não tem. Pelo menos do Cielo, nenhuma. Aberta em que sentido, Abel? Porque você pode falar aberta disponibilizando pareceres, aberta autores, sei lá, a identidade dos revisores, nenhum desses modos? Exato, porque como eu mostrei na distribuição dos tipos de peer review,
existe essa preocupação muito grande entre os editores de preservar a identidade dos pareceristas. Então, um elemento vital da abertura é, obviamente, vamos chamar assim, a manifestação de quem fez a avaliação, seja através da identificação, né, abertura da identidade na relação com os autores, ou na publicação de parecer. Nenhum desses casos ocorre. E é um processo educativo que estamos começando agora com muita resistência. Posso só fazer um comentário? Quando eu mencionei aquele... Tá, Kleber? Pode. Tudo bem? Quando eu mencionei aquela iniciativa da Nature, né, Communications e tal, sobre aquela tentativa de incentivar as pessoas a disponibilizarem o parecer, né, com o histórico lá das interações com o revisor, só chamando a atenção que, a rigor, até aquele momento, eu não sei se isso mudou, a exposição da identidade do revisor ela continuava preservada, a não ser que, quer dizer, o revisor obviamente concordaria com o parecer, com a exposição do parecer, mas ele, de fato, a identidade dele seria preservada, a não ser que ele tivesse decidido assinar aquele review, né? Que ainda há uma resistência em relação a isso. Só chamando atenção para esse ponto, que ainda há toda uma delicadeza em relação a essa exposição, só confirmando o que o Abel também comentou. Desculpa. Não, que na maior parte das discussões que eu tenho visto isso também, a maior parte das plataformas inclui essa opção, né? Porque Sim. tem essa divergência, assim, enquanto algumas pessoas preferem ter o nome atribuído para poder receber crédito, para poder usar isso em promoções e tudo mais, tem outras que têm essa preocupação com algum tipo de retaliação. Então, acho que essa questão de ter escolha tem sido bem deixado a cargo, né, do próprio revisor. E a expectativa que a gente tem é que, olhando vamos chamar assim, confluência de fatores positivos, no sentido de boa relação do parecerista com a pesquisa que ele avaliou, boa relação do parecerista com o manuscrito e o fato de ele ter elaborado um parecer de alto nível. Nesse sentido, o parecer passa a ser também a produção científica do parecerista, com número DOI, etc, etc. Quer dizer, então, é uma das vamos chamar, possibilidades progressivas de reconhecimento do trabalho do parecerista. Não somente um reconhecimento moral, mas concreto com produção, porque há casos, né, que eu não tenho agora, mas de pareceres publicados que possam vir a receber mais citações que o próprio artigo, porque o parecer levanta uma série de, vamos chamar, contextualizações, etc. Verdade. E enriquece a pesquisa de uma forma que também é citável. Então, é nesse sentido que a gente vê a publicação de parecer, e não no sentido mais, vamos chamar, de crítica, ou aquilo que eu coloquei no início, quer dizer, como é que a gente centraliza o modus operandi para um processo realmente de cooperação. Agora, não precisa todo mundo abrir, nem abrir sempre. Quer dizer, o problema é o seguinte, quando é que se começa a abrir, e aí, então, se vai aprendendo que, se for desse jeito, se abre melhor. Outra questão que é a gente fala muito com os editores é fazer uma boa seleção do artigo no começo. Quer dizer, o manuscrito que é submetido com uma série de problemas, ele não deve ser enviado para parecer, porque ele já vem, vamos chamar, com uma série de fragilidades, e você envia para um parecerista que tem pouco tempo, etc., você começa a gerar, vamos chamar, uma toxicidade na avaliação, porque vem com erro de português, vem com falha aqui, etc, etc, etc. Por isso que o pré-print ele tem um fator positivo no sentido que ele serve de anteparo, né, para uma exposição pública do pesquisador, porque ele é o único responsável daquilo que está lá,
e não tem corresponsável no periódico nem nos pareceristas, ele está obrigado a elaborar um parecer de um manuscrito de alto nível. Então, a gente olha também o pré-print como uma possibilidade de melhorar os manuscritos. A próxima, bom, eu acho que a próxima pergunta é do Thiago. Thiago, se você quiser fazer, mas antes disso, deixa eu só alertar que tem a Kátia G. Santos, que tinha levantado a mão. Então, se quiser fazer a pergunta, avisa pra gente aí no chat, a gente pode, não sei, promover a pessoa ou escreve no chat a pergunta. Mas, enquanto isso acontece, Thiago, se você quiser fazer a sua primeira pergunta lá. Eu vou fazer, na verdade, uma outra que tinha mais a ver com a pergunta que estava rolando agora, que a Roberta também complementou, um pouco sobre quais são os problemas de divulgar esses pareceres, né? Assim, se os pareceres são honestos, são construtivos, qual o incentivo negativo? E será que essa preocupação com retaliação, ela é real, ela faz sentido de fato, ou é uma preocupação que não é justificada? Então, quais são as barreiras, então, para divulgar, né? E a Roberta complementou perguntando quais seriam os problemas ou dificuldades de divulgar esses pareceres. Então, tanto da perspectiva do revisor, que não quer, enfim. Abel quer falar primeiro? Então, a preocupação de retaliação, ela é manifestada em todas as áreas, né? Não existe nenhuma área em que nós vimos conversando com editores, etc., onde a preocupação, vamos chamar do mal-estar, da retaliação, ou de ficar marcado para o resto da vida, porque se você fizer isso, essa preocupação existe. Quão real ela é, a gente não tem essa medida, porque como a preocupação existe, ela é nunca praticada ainda para a gente ver, vamos chamar assim, a dimensão dela. Mas o que a gente vem incentivando, Tiago, como exercício, é que os editores e os editores associados, eles experimentem com seus artigos esse processo de abertura. Então, por exemplo, o periódico fala assim, não, mas o pré-print é muito disruptivo, vai ocasionar problemas para mim. Ok, publique um dos seus manuscritos em pré-print para ver que o mundo não vai acabar, que a casa não vai cair, etc. E você passa a ser um iniciado do outro lado, com vantagem ou desvantagem, mas não vamos chamar uma coisa desconhecida. A mesma coisa com gestão de dados e a mesma coisa com o processo de peer review. O processo de peer review, ele é, obviamente, essencial, ninguém vai negar que a gente tem que ter um processo de peer review, e o grande desafio, como a Sônia falou, com todas as iniciativas que ela citou, como é que nós vamos aperfeiçoar isso? Então, uma das características da ciência aberta, que é um determinante do novo modus operandi, é que o pesquisador ele tem maior controle sobre o processo de comunicação da sua pesquisa e, portanto, ele tem também muito maior responsabilidade. Então, não é raro, né, que o pesquisador, frente a essa situação, ele lance mão, vamos chamar de pre-peer reviews, ou de peer reviews, inclusive, privados, né? Ou de sistemas como se estão elaborando conjunto de periódico, se ela quer experimentar isso, você ter uma comunidade que está aberta a fazer, vamos chamar assim, pre-peer review, antes de submeter ao periódico. E o periódico passaria a ser, então, isso já foi falado aqui, acho que a Clarice que falou, ele já não é mais o publicador de ineditismo, ele passa a ser validador de pesquisa. E aquela função, vamos chamar clássica, de memória da ciência, etc., no que se refere a textos, né? Porque no que se refere a dados, a gente tem outras coisas. Sônia, Clarice, querem comentar? Eu não acho que é simples realmente abrir tudo, né? Assim, eu acho que realmente é delicado. Novamente, eu acho que isso pode variar de área para área. Na publicação que eu comentei, né, quando você está opening up, né, o peer review,
eu comentei isso, né? Há preocupações, porque, na verdade, você, em tese, você, quando é colocado público, você concordou com aquilo, né? Então, e aí você pode, por exemplo, decidir que não vai fazer a revisão exatamente daquele trabalho, exatamente porque, se você fizer, ele vai ficar público, né? Então, como eu mencionei, um dos pontos que é discutido, né, nessa publicação na Nature é exatamente como que em algumas áreas, se você for pegar ciências políticas, por exemplo, isso pode ser um problema para os autores, né? Essa exposição, e isso pode levar à difamação e várias outras questões sensíveis, né? Então, só que se a gente for olhar também para algumas áreas, a adesão, parece, nas ciências biomédicas, ela é muito mais tranquila, né, do que em outras áreas, mas, ao mesmo tempo, não é trivial. Por essa razão, não é importante a gente considerar que aspectos no campo assim, social da ciência, né, eles são muito... assim, eles também informam essa percepção das pessoas e a decisão das pessoas em abrir os pareceres ou não, né? Então, para pesquisadores mais jovens, por exemplo, pode não ser trivial. A gente está falando, gente, de uma ciência que é para várias culturas, né? Várias áreas, não é um grupo pequeno ou só de alguns países que produzem mais, é para todo mundo. Então, dependendo da área e da comunidade daquele pesquisador, para ele pode não ser trivial, se ele está começando na carreira, claramente mostrar o nível de crítica que foi feito ao seu manuscrito. E aí você pode dizer, nossa, mas isso eu acho um absurdo, porque pode ser absurdo para quem está inserido numa cultura e quem vem discutindo isso e quem tem clareza da importância dessa exposição, mas a gente não pode assumir que todo mundo está pronto para isso, porque o sistema não era assim. E tem uma coisa que eu assim, acho importante reforçar. Muitas vezes, quando a gente fala sobre sistemas de pesquisa, né, sobre a ciência em alguns países, e a gente usa muito o termo institucionalização, não é incomum, quando a gente fala sobre isso, a gente, por exemplo, mas veja as primeiras agências no Brasil, quando a gente fala da própria ciência brasileira, né, uma ciência jovem, que ela começa a ganhar fôlego, institucionalização, a partir do momento que você tem a consolidação, por exemplo, do CNPq e das várias agências, e você tem as universidades aí florescendo, né, na primeira metade do século XX, isso vai ganhando fôlego, obviamente, né, ao longo do século, mas acho importante ressaltar que quando a gente fala do peer review, nem sempre a gente leva isso em consideração, né? A gente tem marcos aí, algumas pessoas dizem que o peer review começou logo depois das Philosophical Transactions, né? Na verdade, a gente sabe que não foi bem isso. Não, foi século XVIII, né? A partir do século XVIII, o peer review, de fato, ele começa a ganhar passo e ele vai se organizando até chegar num momento que a gente está falando do Modern Peer Review. Mas o Modern Peer Review, a maneira como a gente conhece, o Abel vai poder falar sobre isso muito bem, ele, na verdade, ele não é assim sempre, né? Ele começa a ganhar, na verdade, essa consolidação a partir da década de 60, e isso vai crescendo ao longo do tempo. Então, é muito complicado, eu acho, quando a gente fala desses desafios do peer review e da própria abertura dos pareceres, que não era uma característica do peer review, não é uma característica do peer review convencional, pelo menos tal qual a gente conhece, porque a gente está falando de um processo que ainda é jovem, de um sistema que ele não está consolidado. Então, assim, ele não se consolidou, isso é um fato, ele está vivendo um momento de transformação, e muitas vezes a gente já desqualifica um sistema que não se consolidou ainda. Então, a gente considera outras coisas, outras instâncias, né, que estão atreladas à pesquisa, como jovens, se tem mais ou menos o mesmo período, mas o peer review não. O peer review parece que já está todo organizado. Não está. O fato é que ele não está. E esse momento que a gente vive é um momento de... vai dando shape ao sistema, né? Então, a gente participa disso. Por isso que tem tantos experimentos sendo feitos e juntamente com o movimento de maior disponibilização pública do que se produz na ciência. Então, eu só acho importante levar isso em consideração. Eu acho que a gente não deve perder isso da nossa discussão, que me parece
relevante, assim. Então, essa medo de exposição é natural, porque não era assim, nem sempre foi assim. As pessoas estão atreladas a preocupações com a carreira, seja para o bem ou para o mal. A gente está falando de mundo real. O mundo ideal está na nossa cabeça. A ciência ideal e o sistema ideal a gente precisa construir, mas ele não está pronto ainda, né? E ele tem esses fatores que são muito complicados. Os editores, por exemplo, têm preocupações com itens de copyright que podem constar, por exemplo, nos pareceres, e para eles, às vezes, isso é uma questão. Como é que resolve isso, né? Então, não é trivial. Abrir tudo de uma vez não é trivial. Por isso que as revistas estão assim, num processo, né? Num processo. Gente, vamos seguir adiante, eu acho que... Abel. Eu só queria... Pode falar, Clarissa. Não, eu só ia contar um caso para levantar essa questão da preocupação com a retaliação, mas de repente posso deixar para lá para passar mais adiante. Levanta. Só vamos tentar ser rápido, porque a gente está muito no mesmo tema, né? Não sei. Não, então, é só porque eu nunca soube de nenhum caso de retaliação por causa de revisão, como a gente está falando. É tudo muito recente, acho que não tem ainda, sei lá, não deu tempo. Mas o que eu ouvi de casos sendo discutidos foi em relação à retaliação em dados abertos. Então, tem uma doutoranda na Alemanha, que chama Anne Schill, que ela estava colecionando esses casos, assim, ela estava pedindo para as pessoas que sofreram algum tipo de dano, de prejuízo na carreira, de qualquer forma, por disponibilizar seus dados de forma aberta, ou por adotar práticas mais transparentes no próprio artigo, na própria produção. E um caso que eu ouvi ela contando em uma apresentação foi de um pesquisador muito mais sênior do que o autor do artigo ter pegado aqueles dados e ter, assim, destrinchou, entrou muito a fundo e fez várias análises diferentes que colocavam em dúvida as conclusões do artigo original. E ele escreveu isso tudo, essas análises dele, essas conclusões dele, de forma muito, muito crítica, assim, e quase, ou talvez até agressiva, do jeito de dizer, assim, como você fez tudo errado, e publicamente falando, olha só como você fez tudo errado, enquanto foram, na verdade, ou questões de escolha, de interpretação, escolha de análise, ou até... Mesmo que houvessem pequenos erros, a gente não tem muito essa cultura de aceitar, corrigirem os nossos próprios erros, né? E talvez toda a ciência fosse melhorada se a gente conseguisse lidar melhor com isso. Mas acho que isso cria base para essa dúvida de que pode existir algum tipo de retaliação, assim. Mas, de novo, assim, isso aí poderia acontecer com o artigo publicado, né? Quer dizer, sabe, você ser crítico, não sei o quê, tem a ver com o tom do debate, assim, o cara pegar e reanalisar os dados e a fundo não está errado, é bom para a ciência, assim, e tal. Quer dizer, o problema não é o disponibilizar os dados, é o tom de conversa das pessoas, e tal, sei lá. Mas o tom dele ter sido agressivo com essa pessoa mais jovem foi problemático para a pessoa mais jovem, né? Se ela não tivesse colocado os dados, não teria tido publicado sem possibilidade de fazer todo esse escrutínio. Se ele estivesse falando num paper publicado sem dados abertos, você poderia ter o mesmo problema, né? Não me parece que isso é uma questão do dado. Eu queria fazer um comentário na manifestação da Sônia, que achei muito bem articulada. Mas nós temos uma questão, Sônia, é que o peer review ele trabalha de uma comunicação de pesquisa de um momento histórico onde o artigo era único. O artigo era o único veículo de comunicação da pesquisa. Então, o peer review, ele, por causa disso, ele tem tremendas implicações na vida das pessoas, no resultado da pesquisa, etc. À medida, ainda não está acontecendo, mas à medida que a comunicação da pesquisa passa a ser um conjunto de objetos de comunicação, onde, na verdade, o que você tem que fazer é uma orquestração desses objetos de comunicação, o peer review, ele é importante, mas ele vai atuar em várias dimensões. Então, eu posso ter vamos chamar assim, um peer review extremamente positivo dos meus dados e do meu article data,
e uma manifestação de peer review negativa ou extremamente crítica do meu texto, porque vai saber, né? Está mal feito, esqueceu, etc. Então, eu acho que a existência de um único ponto onde o peer review atua é onde ele se transforma em polêmico, mas quando ele deixa de ser o único ponto de valorização da pesquisa, aí, vamos chamar assim, passa a ser um elemento mais, enfim, enriquecedor, né? Seja para melhorar ou seja para minimizar quando ele é mal feito, etc. Eu acho que esse é um componente que a gente vai ver com a ciência aberta. Deixa eu aproveitar o gancho do Abel e fazer uma pergunta minha. A plataforma de pré-print do Cielo tem, não sei se já tem, mas tem a perspectiva de ter um fórum para comentários sobre os pré-prints, sejam públicos ou anônimos? Sim, a gente já agregou a possibilidade de comentário, mas ele é um pouco visível. E certamente, se a gente deixar que os comentários sejam voluntários, nunca vão acontecer, porque, por exemplo, a experiência do PubMed de abrir comentário, tiveram que desistir 2 anos depois, mas sim trabalhar num daqueles pré-peer review, ou alguma coisa, tentar criar no Brasil, talvez o grupo do Olavo possa ser uma dessas dimensões, de fazer exercícios organizados de crítica de pré-print. A ciência é um empreendimento coletivo, então ele não pode ser, a partir de um determinado ponto, totalmente voluntário. A citação é voluntária, o comentário é voluntário. Eu acho que tem que ser também um processo, como chamar, organizado, por diferentes grupos de interesse da pesquisa, não? Seja em aprender, seja em desenvolver novos pesquisadores, seja grupo que está preocupado com uma determinada área, etc. Então, sim, tem, mas a gente não coloca muita expectativa nisso. A gente acha que é mais o elemento que a gente está olhando para ver o desempenho de pré-print, etc., são mais nas redes sociais, né? Downloads e comentários em redes sociais. A gente acha que vamos chamar, um componente que vai dar mais retorno da popularidade, do impacto dos pré-prints, das pesquisas. Se eu puder concordar com a Bel, mas sendo um pouquinho mais otimista, eu também acho que a gente tem que organizar essas coisas. Mas, assim, se você pegar o PubMed Commons é o exemplo clássico do fracasso do peer review pós-publicação voluntária, assim. Mas se você pegar o bioRxiv, tem mais comentários do que artigos do PubMed tinham. Quer dizer, você tem uns 10% dos pré-prints sendo comentados. Não é muito, não é suficiente, mas já é mais. Se você pegar os pré-prints de Covid que a gente tem tido nos últimos tempos, a gente está trabalhando um pouquinho em cima disso, você tem claro, como tem um debate público muito intenso assim e tal, você tem uma taxa de comentário que começa a ser maior assim e tal. Cara, é muito desorganizado, comentários tem qualquer cara, então assim, não chega a ser muito útil porque é muito, enfim, é um pouquinho caótico assim, acho que alguém tem que chegar lá e fazer uma curadoria e organizar, mas assim, eu acho que a prática está crescendo. De novo, assim, se ela crescer igual as redes sociais, talvez não seja útil, porque vai ser um ruído infinito. Mas, sabe, então, assim, isso não dispensa a organização, acho que é necessário, assim, e tal. Mas me parece que voluntariamente tem acontecido mais coisas, assim, então. Acho que o Twitter e tal, as redes sociais também são outro exemplo de muita gente comentando voluntariamente artigos, mas de uma forma extremamente caótica, desorganizada, pouco formal, pouco cordial e, enfim, que não funciona bem para manter um scientific record, né? Tem uma plataforma pre-review que você consegue cadastrar os journal clubs ou grupos de discussão que podem gerar revisões para pré-prints, né? Isso eu acho que é legal, mas não tem muito esse incentivo. Eu estava falando outro dia com um pessoal da eLife que está tentando desenvolver uma plataforma de centralizar essas revisões que acontecem em diferentes lugares, né? Eu até vou botar aqui no chat, tem uma versão beta que eles estão até buscando testadores e pessoas para trocar uma ideia. A Hannah, que é a pessoa com quem eu falei, ela disse que estava principalmente interessada em conversar com pós-docs que rotineiramente leiam e citem pré-prints.
para entender essa tipo de o que aconteceria com incentivo, assim, qual seria o incentivo para você, já que você lê e você cita, por que você não coloca uma revisão disponível também, né? Então, o site ainda é bem inicial, assim, ele ganhou um nome, acho que entre semana passada ou essa, mas Agora, a questão também da motivação do pré-print, ela tem várias manifestações, né, do ponto de vista do pesquisador. Um é estabelecer a precedência de descoberta, de ideias, etc. Funciona muito bem em algumas áreas. Então, eu consegui avançar um processo, uma descoberta, etc. Eu não posso esperar o processo de peer review para garantir a precedência da descoberta minha. Então, eu arrisco a colocar o manuscrito em pré-print, okay? Que é o que aconteceu durante 20 anos na física e etc., e vai acontecer em outras áreas também. Outras questões é a insegurança que alguns grupos de pesquisas têm na publicação do seu manuscrito, ou vamos chamar assim, da reforma que terá que fazer durante o processo de peer review para atender os cânones de restrições dos periódicos. Então, eu publico o pré-print e eu lavo a minha alma com todas as minhas ideias, depois eu vou no processo de peer review, vou cortando até poder publicar. Essa é uma outra situação. Tem uma terceira que a gente olha muito frequente no Cielo pré-print, é o pessoal que pensa que o pré-print se pode pôr qualquer coisa, né? Então ele fala assim, ok, vou pôr lá no pré-print porque o pré-print vai aceitar. Então, dos maiores trabalhos que a gente tem é a revisão das publicações no Cielo pré-print, que tem que fazer a moderação e é feito também em outras partes, né? Enfim, a motivação. Então, o que a Wellcome Trust está fazendo? A Wellcome Trust, para alguns tipos de pesquisa, já a partir de 2021, é obrigatório publicar a pesquisa em pré-print. Olha só, tá certo? E a partir daí, o autor ou os pesquisadores podem submeter imediatamente a um periódico ou esperar depois. Com isso, se garante, vamos chamar, tudo que fala de vantagem de pré-print, né? Velocidade, acesso aberto, etc, etc. Mas aí já passa a ser uma política, não é pública, mas é uma política institucional. Vocês imaginam se desse a louca, por exemplo, na CAPES, no qual ele fala assim, ok, toda pesquisa dos grupos de pós-graduação, nós só vamos avaliar se ela for publicada primeiro em pré-print, né? Que pode ser, porque não pode, né? Teria, obviamente, que ter uma fundamentação, mas alteraria completamente o sistema de comunicação da pesquisa e, consequentemente, Sônia, também o processo de peer review, porque já está publicado, tá certo? Então, a revisão da questão inédita deixa de existir, passa a ser, então, a validação realmente da pesquisa. Né? Clarice, você ia falar alguma coisa? Se você quiser depois emendar e responder a pergunta do Léo, que está no chat. É que eu ia fazer uma pergunta, então, rapidinho, só para o Abel relacionar com a última coisa que ele falou, sobre o screening que o Cielo pré-print faz para aceitar um pré-print, né? Tem uma taxa de rejeição, acho que você colocou na sua apresentação, de uns 40%. Que tipo de filtro que vocês fazem para isso, assim? O que se avalia para aceitar a gente faz 3 tipos de filtro. O primeiro é um filtro bem automatizado, se a pessoa não consegue preencher os campos obrigatórios do formulário de submissão, né? O segundo é uma revisão se os autores têm antecedentes acadêmicos, o que a gente tem uma formulinha muito clara que é a seguinte: se tem 3 DOIs, né, de publicação em Cielo, Scopus ou Web of Science, e é uma pesquisa original, quer dizer, tem uma estrutura de pesquisa original, é aprovado automaticamente. Se for um ensaio, artigo de opinião, review, ele vai automaticamente para o moderador.
né? E o moderador, então, decide se aquele review ou aquela, vamos chamar, opinião realmente é válida em termos de conhecimento. Se é um artigo de pesquisa, por exemplo, no caso da Covid, inúmeros artigos sobre case report, sobre análise de tratamento, N reviews de recomendação, etc. Então, a questão que a gente colocou, Clarissa, é a seguinte: todos os editores são editores de periódico Cielo. Essa foi uma decisão que a gente tomou para não gerar conflito entre o print e os periódicos. Vamos chamar assim, o critério básico é o seguinte: você aceitaria esse manuscrito para enviar para revisão por pares? Okay? Então, se for um manuscrito aceitável para enviar para revisão por pares, é aceitável para entrar no curso. Se for um manuscrito que você rejeitaria na entrada, ele não é aceito. Os editores têm consenso sobre isso, porque eu tenho a impressão que, sei lá, isso é uma coisa muito subjetiva, a gente tem poucos dados sobre o que um editor leva em conta para ela mandar ou não, né? E acho que vai variar bastante conforme o periódico, não? Os editores concordam. Conforme o periódico e conforme o editor, e conforme o dia do humor dele, Olavo, mas... É que eu fiquei sabendo recentemente que tem toda uma comunidade paralela na física, assim, então a física tem esse archive já bem estabelecido há muitos anos, que tem filtros muito baixos mesmo, mas um deles era um filtro parecido com esse do autor já ter algum histórico acadêmico, ou então ter alguma carta de aprovação, de indicação de alguém que tenha, recomendação. Carta de recomendação. Mas que surgiu toda uma outra comunidade, um outro servidor de pré-prints para os pré-prints que não eram aceitos no archive e que juntou toda uma coisa assim de teorias que não são vigentes ou que não são bem aceitas, e tem todo um clima de acusações. Enfim, eu achei muito interessante que tenha surgido essa outra comunidade, mesmo com filtros que são considerados assim, mínimos, né, para aceitar um pré-print. Tem que ter, Clarissa, senão desprestigia o coisa. E, além do mais, a gente acha que um pesquisador jovem, que já tenha 3 artigos com DOI no CROSREF, ele não vai se expor a publicar uma pesquisa de péssima qualidade, uma provocação, porque, além do mais, a página do preprint fala: a responsabilidade desse preprint é única dos autores, não foi revisado por pares. Então, de que serve eu brincar ou fazer? Não tem nenhum sentido, né? Eu concordo completamente. Mas, enfim, era essa a minha pergunta. Agora tem uma pergunta do Leonardo, né? Isso, ele fala que, enfim, ele pediu desculpas que o microfone tá ruim, mas ele tá que sobre as editoras virarem apenas curadoras de conteúdo. Se você acha que essa mudança seria uma mudança cultural da academia de adotar esse formato, ou se teria uma resistência maior das editoras por perder algo do ponto de vista financeiro? Não sei, eu não acho que eu não tenho uma visão muito boa sobre os aspectos financeiros de uma editora. Eu não sei se elas teriam muita coisa a perder, mas talvez o lucro diminua, então assim, você deixa de ganhar, o que é diferente de perder, né? Mas não para muita gente. Agora, em relação à mudança cultural da academia, eu acho que a resistência está nesse processo de avaliação que a Sônia também falou, de tipo, à medida que as coisas forem sendo feitas e forem sendo reconhecidas, então, se existir esse primeiro journal de curadoria, de pré-prints ou alguma coisa assim, e você ter sido citado ou incluído numa edição que coloca lá os pré-prints de maior prestígio, alguma coisa assim, se isso passar a contar numa comissão de progressão de carreira, ou uma comissão de seleção de pesquisador, de pós-doc, alguma coisa assim, a luta fica menor, né? Mas eu não sei muito bem qual seria a opinião das pessoas que estão mais à frente de querer aceitar esse tipo de indicação, de recomendação, como uma recomendação válida, né? Agora, do ponto de vista financeiro, acho que é um estudo que poderia ser válido, assim, também, né? Ver o quanto custa o processo editorial hoje, quanto custaria nesse formato novo, não sei. Eu posso falar? Eu acho, Clarissa, a minha impressão
é que os grandes publishers, eles adotaram uma política, um discurso a favor da ciência aberta, porque também não pode não adotar, ok? Então, e eles estão fazendo uma transformação radical nos seus sistemas de produção. Então, praticamente todos os grandes publishers têm o seu próprio preprint, de uma maneira ou outra. Então, é aquela coisa da Starbucks, que vai lá em Minas Gerais, trabalha com o produtor de café, para que o café vá até ele nos Estados Unidos do jeito que ele quer. Então, as grandes editoras, agora, obviamente, o maior exemplo é a Elsevier, mas todas as outras têm, de uma forma ou outra, o seu próprio preprint. Então, eu cultivo a minha comunidade para que os novos preprints que venham já são preprint e vão ser publicados nos meus periódicos. Então, tem esse fenômeno que, do meu ponto de vista, é um indicador de que os preprints vieram para ficar em todas as áreas. E a segunda é o seguinte: o ineditismo é crucial para os periódicos comerciais. Então, todos esses grandes periódicos de fator impacto maior que 20, etc., eles são determinantes no processo, obviamente, comercial de venda e de continuar recebendo manuscritos de alta qualidade, porque Qualis e outras políticas estimulam ou usam isso como medida de impacto da pesquisa, ou até das pessoas, né? Então, o que está fazendo é progressivamente um processo de diluir a questão do pré-print, e eu ter os pré-print já é meu, vamos chamar assim, e, por outro lado, as editoras transformarem-se em grandes plataformas bibliométricas ou cientométricas para a gestão de dados e etc., que é onde eles vão tirar o dinheiro, seja a venda para instituições e para o próprio pesquisador. Se hoje, por exemplo, no futuro, aqui no Brasil, você vai ter que trabalhar com o índice H, ou SAIVAL, etc., do teu grupo de pesquisa, você está vendido, tá certo, para os sistemas de plataforma bibliométrica. Então, o artigo propriamente dito, individual, ele passa a deixar progressivamente a importância dele, porque é o agregado que passa a ter valor comercial. Só complementando o Abel, talvez, assim, quer dizer, isso aí, na verdade, é um processo análogo ao que rolou com o próprio acesso aberto, né? Quer dizer, o Open Access era uma coisa que disruptivaram, sei lá, enfim, desromper o mercado, mas, na verdade, ele acabou sendo largamente incorporado pelas grandes editoras. Hoje ele é uma fonte de lucro grande, assim, inclusive com APCs cada vez mais caros e, enfim, na verdade, a gente basicamente deixou de pagar um preço para pagar outro, assim, mas foi uma coisa que foi largamente tomada. Então, assim, quer dizer, na verdade, o mercado vai incorporar, seja o que acontecer, né? A questão é que, assim, se a gente tiver um livre mercado, isso não é um problema, porque o mercado se autorregula, assim. A questão é que o mercado acaba sendo não livre por conta da economia de prestígio, do Qualis, de coisas que obrigam você a publicar aqui e não ali. Quer dizer, se você tivesse liberdade plena de onde publicar e você fosse separado de qualquer maneira, aí você poderia resolver que, cara, $5 mil na Cell Reports é muito dinheiro, eu não vou pagar porque não vale isso, assim, então. Mas, sabe, se a sua carreira depende de publicar na Cell Reports, você cria um mercado que não enfim, que não consegue se autorregular, porque os mandados têm uma instância que, sei lá, o prestígio da Nature Science Cell é uma coisa que não é precificada, mas que, enfim, regula todo o resto, assim, então não importa que serviço você ofereça, só pelo nome você consegue se manter, né? Então, assim, se a gente conseguisse montar um mercado justo em que, de fato... E outra coisa que eu acho que é interessante, quer dizer, se você conseguisse atomizar esse serviço, quer dizer, você pode ter, enfim, editoras podem prestar vários serviços que são interessantes de revisão por pares, de revisão de inglês, de diagramação, de etc e tal, assim, tudo isso tem um custo. E, sei lá, se você poderia oferecer, olha, eu faço isso, poderia incluir até mais do que o peer review faz hoje, assim, então eu não posso revisar o seu inglês também.
e, pô, eu cobro tanto, assim, e tal, sabe? Eu consigo enxergar um mercado que pode ser justo, mas você tem que, de fato, cobrar pelo serviço que você está fazendo e não pelo prestígio que você tem, assim. O prestígio que você tem, em larga parte, é mantido pelo sistema de avaliação. Enquanto o Qualys não se mexer, você não tem como criar um mercado que seja, que de fato seja livre, seja justo e se regule para o que os pesquisadores querem, né? Eu só queria comentar uma coisa em relação a novamente, sistema de avaliação, que eu acho, Olavo, que a gente está caminhando para isso, na verdade. Eu não consigo ver que as ações que vêm sendo feitas, eu mencionei os Hong Kong Principles ali de propósito, porque eu acho que é um documento que reflete muito do que vem sendo, do que a gente está discutindo aqui, inclusive. Porque, na verdade, a avaliação do pesquisador, como ela é tradicionalmente feita, inclusive para concessão de fomento, para progressão na carreira e tudo mais, na verdade, essa preocupação ela está incorporada com a maneira, com a preocupação de como os sistemas passam a recompensar os cientistas que também são revisores. Eu estou insistindo um pouco nisso, porque mesmo que não seja uma ação que agrade a todo mundo, na verdade, o sistema de recompensas da ciência, na medida que ele passa a enxergar a revisão por pares como um fator importante para melhorar a qualidade da ciência, isso é um sinal de que o próprio parecer do revisor ele precisa ser melhor elaborado. Eu acho que uma coisa, na verdade, fomenta a outra. Quando você diz que uma pessoa que ela é avaliada não só pelo artigo que ela publicou numa revista de alto impacto, mas nessa avaliação também é considerado o parecer que ela gerou para um artigo que ela revisou, não importa para onde tenha sido a submissão. Ela fez uma revisão, essa revisão é pública e ela vai ser recompensada também por essa contribuição que ela vem fazendo para a área. Então, eu vejo com muito bons olhos, na verdade, essa discussão, considerando as reformulações do sistema de recompensa de uma forma geral. Eu não consigo olhar o problema do peer review concentrado nas editoras e com as barreiras que a gente tem para a publicização dos resultados. Eu acho que uma coisa está atrelada à outra. Então, eu acho mesmo que a gente tivesse um sistema de curadoria, esse papel do peer review, mesmo que ele ficasse atrelado só para um sistema para vários repositórios de preprint, se a ciência, por exemplo, passasse a ser publicada dessa maneira, o papel do peer review ele ia continuar sendo importante, só que ele vai estar num outro contexto. Então, eu não consigo desvincular muito, porque a gente tem um problema, né, muito específico com as editoras. Ninguém acha que esse processo é justo. Mas, olhando para o peer review especificamente, eu acho que a gente já está caminhando para um processo de relação com a revisão por pares e a representação e do que ela representa no sistema de avaliação. Acho que a gente já está caminhando para isso, assim. De alguma maneira, né? Pelo menos é isso que a gente vem observando em vários países, e com ações concretas também. No Reino Unido, eu acho que é um exemplo belíssimo disso, né? Algumas universidades já estão fazendo isso efetivamente. A gente já passou um pouco do tempo combinado aqui, a gente falou que até umas 5h30 mais ou menos. O Abel tinha avisado que precisa sair daqui a uns 5 minutos, então, Abel, fica à vontade, a gente agradece a participação. Foi legal saber do futuro do Cielo. E, enfim, se ninguém tiver mais algum comentário para fazer ou pergunta, acho que a gente pode começar a encerrar por aqui com os nossos avisos. Eu queria retomar uma pergunta que estava no texto lá, que o Thiago mandou depois retirou ali e tal, mas que era sobre, enfim, se perguntou sobre o peer review pago e, enfim, sei lá, o quanto que a gente tem de experiências de pagar os revisores. Eu iria um pouquinho mais adiante aí, quer dizer, vocês conhecem algum dado sobre o que motiva as pessoas a revisarem? Porque, assim, quer dizer, sabe, é um trabalho que muita gente faz de graça. O Sônia falou um pouquinho de as pessoas sentem que é uma obrigação, que faz parte, está na cultura, etc. Assim, mas, assim, alguém já se deparou, se realmente parou e perguntou, assim, e tal, por que você, de fato, revisa, inclusive editoras que vão lucrar em cima do seu trabalho de graça, né? Assim, tem todo um paradoxo sobre isso, assim. Eu não sei se a gente tem dados de o que motiva as pessoas a revisar, mas parece uma coisa que é importante para a gente tentar pensar sistemas alternativos. Alguém sabe, quer responder? Eu não conheço nenhum dado específico sobre isso. Isso pode ser uma ideia para um projeto lá. Pegar um grupo de pesquisadores
que são ativos numa determinada área e que eles falem sobre isso. Inclusive, eu acho que é bem importante. A gente tem o que é senso comum, né? Você revisa porque você acha que é uma missão sua, porque também vão revisar o seu trabalho. Mas, objetivamente, por que você revisa, o que isso tem mudado na sua carreira, são perguntas para um projeto, inclusive. Um monte de gente revisa porque tem aquele campinho do Lattes lá, né? Assim, para quem você revisa e tal. Não sei, mas acho que eu não acho. Eu conheço de conversar, você conhece no nosso próprio instituto vários pesquisadores que revisam porque eles entendem que é importante. Eu acho que é importante revisar, mesmo que seja ignorado no Lattes. Me consome muito tempo, mas eu acho que é parte da... Eu não entendo como alguém vai passar a vida inteira na carreira de pesquisa sem revisar o trabalho dos colegas. Eu acho um pouco estranho, assim, na minha cabeça, e na cabeça de muitos pesquisadores sêniores, né? Eles entendem que é parte do processo de construção da ciência. Então, eu acho estranho imaginar esse sistema sem uma revisão por pares, seja lá que concepção, que configuração ela tenha, né? Então, acho que você vai ouvir muito isso, Tiago. Se você tocar um projeto desse, ou grupo aí do Olavo, Clarissa, Kleber, eu acho que talvez apareça muito isso. Eu acho que é importante porque a ciência se constrói com esse tipo de colaboração. Em vários editoriais, inclusive, isso está dito, né? Você está falando de dados quantitativos, mas qualitativos, você vai se perder na quantidade de dados que tem sobre isso, que tem muito. Qualitativo tem muito. Tiago, você ia falar alguma coisa? Eu ia fazer um comentário, né? Tem o incentivo do pesquisador, mas, de certa forma, quando você está... Bem, se eu sou um pesquisador da UFRJ, da USP, eu estou sendo pago por essa instituição, né? E qual o interesse da minha instituição que eu revise para uma revista chinesa sobre um artigo da Inglaterra, sabe? Qual o interesse da instituição que paga o meu salário, que eu uso o meu tempo, para revisar um trabalho de outras pessoas? Então, sei lá, eu queria levantar essa dinâmica do interesse das instituições, do tempo de seus associados em revisão por pares. Eu adicionaria qual o interesse da sua instituição numa revisão que vai ficar fechada, né? Sabe, assim, se eu estou pagando você para revisar, que isso aqui esteja aberto em algum lugar que as pessoas possam ler e que seja uma contribuição pública. Se ficar no bolso de um editor que vai rejeitar o paper e nunca ver a luz do dia, eu estou gastando seu salário à toa aqui. Ninguém quer comentar? Eu acho que aos poucos vai ficar aberto, né? Mas vai demorar ainda. Não, eu ia botar outro tópico aqui, mas acho que eu vou guardar para o Slack. Então, de repente... Enfim, não quer nem fazer o teaser. Sobre essa relação dos jornalistas com os pré-prints, assim, foi uma coisa que eu vi, uma discussão que eu vi lá em 2018, e agora com o Covid, isso ganhou outra dimensão, né, de como que o jornalista reporta ou entende o que é um pré-print, o que é revisão por pares, e que me foi levantado assim quando eu estava apresentando esse meu trabalho também, e que, enfim, a proposta que eu tinha visto da pessoa falando é que o pré-print era ruim porque não permitia um press release, né? Mas será que não existe algum formato, algum jeito de incluir um press release nos pré-prints? E, enfim, mas acho que não dá para falar muito, mas fica aí essa questão da divulgação, juntando, né, a divulgação científica, jornalismo científico, com pré-prints e com essa relação do que é a revisão por pares, o que isso adiciona, o que não adiciona. Eu mandei um op-ed do Michael Eisen no New York Times essa semana sobre isso, na verdade. Assim, saiu acho que uma semana atrás. Mas exatamente sobre o tema, assim. Que, na verdade, é mais, cara, assim, é mais do que só o que os jornalistas fazem. Tipo assim, o que faz parte, o que é ciência, quer dizer, o que é conhecimento científico de fato ali e tal. Eu acho que isso é de filosofia da ciência mais ampla, né? O que é evidência que faz parte do scientific record e o que não faz. Claro, é um problema do jornalismo, mas é um problema maior em muita coisa, né? Acho. Bom, com isso a gente cobriu todas as perguntas. Você quer falar alguma coisa, Clarissa? Não, isso. Obrigada. Eu só agradecer. Então, bom, obrigado, Clarissa. Obrigado, Sônia, pela participação. E esse foi o último debate que a gente fez, né? Isso encerra nosso mês de pré-hackathon. E com tudo que surgiu das discussões, que está lá no grupo do Slack. Então, quem não está lá, se quiser participar, ainda dá tempo. E as inscrições para participar da Hack Week em si e desenvolver os projetos está aberta até o dia 30, quinta-feira.
Então, se inscrevam lá se vocês quiserem desenvolver ideias que apareceram aqui hoje, ou ao longo do mês, ou qualquer outra ideia que você tenha. Tem mais alguma coisa que a gente tem que lembrar as pessoas? Hack Week vai acontecer entre 10 e 24 de agosto e tal, e basicamente a ideia é que, bom, enfim, quem se inscreva e quem vai participar que possa ter aí tal, pelo menos aí uns, 15 horas por semana, uma coisa assim. Enfim, mas um tempo razoável aí para poder trabalhar nos projetos durante a semana. A gente vai ter alguns eventos à tarde, algumas sessões de mentoria, de consultoria com pessoas, de workshops, para ajudar o processo aí e tal, de dinâmicas de grupo, para trocar ideias sobre os projetos. Mas se você quiser saber um pouquinho mais, você pode entrar no nosso site ali e tal, tem um esboço de programação. Mas, assim, foi uma experiência bem legal ao vivo no ano passado. Eu acho que vai ser dessa vez também e tal. Então, assim, a gente realmente espera que a gente tenha inscrições de pessoas legais que estejam dispostas aí a passar 2 semanas trabalhando nisso aí. Obrigada, gente. Obrigado, Sônia. Obrigado, Clarissa. Enfim, obrigado a todo mundo que participou aí. Valeu. Até mais.